A paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia a todos. Por favor, queiram se assentar. A paz do Senhor também você que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Que o Senhor possa falar ao seu coração também nessa manhã, como acredito que vai falar comigo e com o coração da igreja também, amém? Amém. Meus irmãos, tema de hoje, livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, glória a Deus. Nós somos livres. Essa palavra livre, o significado desta palavra significa que a pessoa que é livre, ela é senhor de si e de suas ações. Que ela não está sob julgo, que não é escravo de outrem e nem que está preso. Esse é o significado dessa palavra livre. Na verdade, o ser humano, ele anseia por liberdade, ele anseia em ser livre. O homem busca incessantemente ser livre. O homem gasta do seu recurso, das suas forças, das suas energias, para ser livre, porque isso faz parte da essência do ser humano. Na verdade, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, lá no Éden, Deus nos formou livres. Deus nos formou para sermos pessoas livres, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema, sem nenhum jugo sobre nossas vidas. Mas infelizmente, devido a um acontecimento, e esse acontecimento mudou a história da humanidade. O homem passou a viver seguindo aquele acontecimento, vivendo de acordo com aquele acontecimento, com aquilo que havia acontecido no Jardim do Éden. Acompanhe aqui no telão comigo, meus irmãos, por favor, Gênesis capítulo 3. Vamos entender o que aconteceu ali no Éden. Diz assim o versículo 1 de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que do dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7 e último. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até esse momento o homem era um ser livre. Deus havia feito o homem com essa liberdade. Mas a partir desse acontecimento, dessa desobediência, desse pecado, mudou-se a história de toda a humanidade. Até ali o homem havia sido formado para ser livre, e a partir dali a história mudou. 3 consequências aconteceram a partir desse ato de Adão e Eva. A primeira consequência que o homem sofreu foi que o homem que foi criado livre passou a ser escravo. Em João capítulo 8, versículo 34, a Bíblia vem dizendo: Jesus disse: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O homem livre se torna escravo e escravo do pecado. A partir daquele pecado, do pecado inicial, do primeiro pecado na face da terra, o homem passou a viver uma vida escravizada pelo pecado e pecando cada vez mais. Se você pegar o livro de Gênesis, ali no capítulo 6, a palavra de Deus vem dizendo que Deus olhou para o homem e viu que o coração do homem era inclinado para o mal. Tão grande era a perversidade, tão grande era o pecado, tão grande eram as falhas dos homens. Tanto é que o Senhor Deus, olhando aquilo dali, vendo toda aquela maldade, Ele toma uma decisão: eu preciso destruir o ser humano. E então Ele vem e destrói o ser humano, mas tem misericórdia de Noé e de sua família. Mas nós já éramos escravos do pecado.
E meus irmãos, ser escravo traz consequências muito ruins. A primeira consequência ruim de ser escravo é que o escravo não tem direito. Escravo, ele não tem autoridade de fazer o que ele bem quiser. Na verdade, ele faz apenas aquilo que o seu senhor determina sobre a vida dele. Por isso que o escravo, ele não tem direito de ir ou de vir, de falar ou deixar de falar. Na verdade, o escravo, ele é obrigado a fazer o que o seu senhor manda. Se você é escravo do pecado, o pecado vai dizer, peque mais. E no final das contas, nós pecaremos mais, né? Então, essa é uma das consequências. Nós não temos direito. A segunda consequência, meus irmãos, é que escravo não come da mesa do seu senhor. Escravo, ele come o resto, aquilo que os seus senhores não querem. Tem um prato muito conhecido aqui no Brasil, né? A famosa feijoada, né? Bom, acredito que todos saibam, mas a feijoada nada mais é do que o resto do que os senhores feudais não queriam e jogavam lá para os escravos daquela época, e eles reuniam tudo, colocavam numa panela, pegavam um feijão, jogavam ali, e se tornou a feijoada maravilhosa que nós comemos hoje. Mas lembre-se, aquilo dali era resto. Eles não tinham direito de comer da mesa do seu senhor. O escravo não tem direito de comer da mesa do senhor. Terceiro ponto, o escravo não tem direito à herança. O escravo não tem direito à promessa do seu senhor. Imagine um homem que não tem direito a receber nada de ninguém porque ele é escravo. Assim somos nós, assim éramos nós, escravos, sem direito à herança, sem direito à promessa. O segundo ponto que trouxe consequências à humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, foi que até então o homem que era livre para se relacionar com Deus, ele deixa de se relacionar com Deus. Há uma separação entre Deus e o homem. Em Isaías, acompanhe aqui comigo no telão, por favor. Isaías capítulo 59, o versículo 2 vem dizendo: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Meus irmãos, o homem, ele tinha o privilégio de todos os dias se relacionar com o Senhor, o nosso Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Não estou falando de você falar como hoje nós nos relacionamos com Ele, mas é se relacionar face a face, ter intimidade. Imagina o Senhor todos os dias, ali no final do dia, naquela brisinha da tarde, para os ingleses, aquele momento do café da tarde, né? Nós brasileiros, aquele pãozinho com manteiga, aquele bolinho, e chegando o Senhor nosso Deus, falando assim: olha, eu vim conversar com você. Eu vim saber como foi o seu dia. Ah, foi bênção, Deus. Colocou o nome nos animais? Coloquei. Tinha lá o leão, um bicho parecia um leão, o nome leão, e ficou parecido com o leão mesmo. Ah, mas também tinha o jacaré, tinha a cobra, tinha ali um relacionamento, uma intimidade do homem para com Deus. Que momento gostoso, sabe, de você todos os dias ter esse momento especial com Deus. Mas o pecado afastou de nós a presença do nosso Deus. Esse Deus que nós tínhamos todos os dias, ou deveríamos ter todos os dias, que foi esse o propósito, nós paramos de ter esse momento com o Senhor nosso Deus. Que triste para o homem, porque depois desse dia, o homem busca a Deus, ou buscou a Deus em diversas coisas. Criou imagens, criou esculturas, fez para si homens, fez para si mulheres, fez para si objetos, tudo em busca de encontrar Deus, porque o elo, a ligação, a intimidade havia sido interrompida. Terceiro ponto, que nos trouxe consequências por causa do pecado, foi a morte. Nós que nascemos para ser livres e vivermos em alegria, em prazer, recebemos uma condenação de morte. Aqui no Brasil não tem, talvez até deveria ter, mas não tem pena de morte no Brasil, né? Nos Estados Unidos, em outros países do mundo, existe essa pena de morte. A verdade é que depois do pecado aqui, todo ser humano passou a receber essa sentença de morte. Romanos, acompanhe aqui comigo também no telão, capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado
é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, porque o homem pecou, ele recebeu essa condenação de morte. Na verdade, todos nós estávamos como se fosse ali no corredor da morte, esperando para que aquele dia, aquele momento onde a execução seria concretizada sobre nossas vidas. Nós estávamos ali esperando, porque o salário dos nossos pecados, o salário dos nossos erros, o salário dos nossos crimes nos levavam à morte. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus amou a mim e a vocês. Deus nos ama, e nos ama tanto que Ele enviou seu Filho amado. Para quê, meu irmão? Para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, nós estávamos ali no corredor da morte, amém? Amém? Estamos ali no corredor da morte esperando a sentença. Aí Deus fala assim: filho, eu amo tanto um povo, eu amo tanto o ser humano, que eu preciso que você vá lá ficar no corredor da morte no lugar deles. Eu amo tanto o ser que eu criei e quero ter de novo relacionamento com ele, que eu preciso que você vá lá ficar no lugar dele, naquele corredor da morte. E aí vem Jesus, nasce, vive nessa terra, nesse corredor da morte, mas não peca. Mas imagina, meus irmãos, que como pecadores, como criminosos, errantes, falhos, merecidos, morrer naquela cruz, em outras palavras, morrer naquela cadeira elétrica. A cadeira elétrica era para mim e para você, era o momento que nós estávamos esperando da execução de Deus sobre nossas vidas. Aí vem Jesus e recebe sobre ele toda a ira de Deus. Aquela cadeira elétrica, aquela descarga elétrica, era a ira de Deus sobre a vida de todo o pecador, sobre todos nós. Abra comigo, por favor, meus irmãos, suas Bíblias, no livro de Isaías 53. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Amém. Lembrando que Jesus veio para sentar na nossa cadeira elétrica. Isaías 53, versículo 1, a palavra de Deus vem dizendo: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das nossas transgressões. Da transgressão do meu povo ele foi golpeado.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Versículo 10: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, pela minha e pela sua culpa. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, glória a Deus, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os espólios com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, meu e seu, e intercedeu pelos transgressores. Amém? O castigo que era meu e seu foi derramado sobre Jesus. A ira de Deus que era para mim e para você foi derramado sobre Jesus. A condenação de morte que era para eu e você passarmos foi derramado sobre Jesus. Aquela cadeira elétrica que era para mim e para você foi Jesus que sentou. A descarga elétrica que era para mim e para você foi Jesus que recebeu no nosso lugar. Sabe por quê? Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Jesus pagou o preço pela minha e pela sua vida. Ele sentou na cadeira elétrica no nosso lugar. Ele sofreu a nossa condenação. Ele foi esmagado, oprimido, castigado, que era o nosso castigo. Pastor Diego, domingo passado, ele comentou aqui sobre Barrabás. Barrabás é a figura central da vida do ser humano. Homem mau, homem pecador, homem cruel, que se desviava do bem e que fazia o mal. Esse é a raça humana, é o ser humano. Nós somos totalmente inclinados para o mal, a palavra de Deus diz. Nós somos a imagem de Barrabás. Aquela cruz não era para Cristo, era para Barrabás. Aquela cruz era para mim e para você. Aqueles pregos não era para Cristo, era para Barrabás, era para mim e para você. Aquela coroa de espinho não era para Cristo, era para Barrabás, era para mim e para você. Aquelas chicotadas não era para Cristo, era para Barrabás, era para mim e para você. Mas o amor do Senhor nos alcançou, Ele nos deu do seu amor, morreu em nosso lugar, sofreu o nosso sofrimento, pagou a nossa culpa e nos libertou de toda condenação. Você é livre, meu irmão, porque Ele já pagou o preço pela sua morte. Alguém precisava morrer, alguém precisava ser castigado, porque o castigo, o salário do pecado, a consequência do pecado levava à morte. Mas ainda assim, mesmo que nós morrêssemos, não conseguiríamos pagar todo o mal. Precisou vir à terra Deus, se fazendo de forma humana, vivendo como homem, sem pecado, sem mentira, vivendo uma vida de santidade, fazendo o bem, ajudando, curando, para que ainda no final, Ele carregasse as nossas transgressões. A palavra de Deus diz lá no livro de Tessalonicenses, que só era levado ao madeiro quem era maldito. Só quem era maldito poderia ser levado ao madeiro. Esses éramos nós, malditos, mas agora nós somos livres. Já não há mais condenação em quem está em Cristo Jesus. Acompanhe comigo aqui no telão, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui? Já não há condenação sobre a sua vida, já não há condenação sobre a tua vida. A morte não tem mais direito, diabo não tem mais poder. Você foi liberto pelo sangue imaculado de Jesus. Você é livre. Você é livre.
Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais sentenciados à morte, nós estamos caminhando para a vida e vida eterna ao lado de Deus Pai. Já foi pago o preço. Ele suportou a cruz no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço que nós de maneira nenhuma poderíamos pagar. Ele restabeleceu o princípio. Não somos mais escravos, somos livres. Nós estávamos afastados do Senhor nosso Deus, mas a palavra de Deus diz que no momento que Ele deu o último suspiro, o véu do templo se rasgou e foi aberto um novo e vivo caminho. Esse caminho é Jesus. Nós podemos de novo nos relacionarmos com o nosso Deus. Nós podemos de novo parar e falar: Senhor, tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Nós podemos nos colocar diante dEle, colocar nossas preocupações, as nossas falhas. Sabe por quê? Agora Ele nos ouve. Antes os nossos pecados impediam que o Senhor nos ouvia, mas agora o Senhor te ouve e Ele te responde. Foi restabelecido a comunhão entre o homem e Deus em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados à morte, mas agora nós temos vida, e vida em abundância. Pecado não tem mais autoridade, a morte não tem mais autoridade. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, e estamos aguardando o dia de também irmos com Ele para o céu, porque é assim, meus irmãos, a morte não tem mais autoridade. Você é livre, você é livre, você é livre, não tem mais autoridade, o diabo não tem mais autoridade, não há nada te prendendo, não há nada te pedindo, você é livre em Cristo Jesus. Aleluia, você é livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para vivermos uma vida livre que Cristo nos libertou. Mas Senhor, quer dizer então que agora que Jesus morreu no meu lugar, quer dizer então que agora que Jesus pagou o preço pela minha vida, eu posso fazer o que eu bem quiser? Nada disso, nada disso. Por favor, meus irmãos, Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 6, amém? A partir do versículo 1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, foi justificado do pecado. Versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 10, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Quer dizer que agora nós podemos pecar livremente? De maneira nenhuma. Porém, meus irmãos, nós vivemos nos dias difíceis, onde as pessoas conheceram a primeira parte, conheceram Jesus, entenderam que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que Jesus se sentou naquela cadeira elétrica e recebeu toda a descarga, toda a ira de Deus sobre ele, e que ela está livre. Mas ainda assim, tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente querendo voltar a ser escravos do pecado. E eu não estou falando pessoas que não conheceram a Cristo, porque eles já são escravos do pecado. Eu estou falando com crente, as pessoas que são crentes, que apesar de conhecer Jesus, estão querendo voltar a ter uma vida de pecado. Meu irmão, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de fazer aquilo que ele tem feito durante tanto tempo. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente escrava. Muita gente que está de novo sentado no corredor da morte. Esses dias eu estava aqui na frente e vi uma senhora que fica aqui próximo da gente. Ela é viciada no cigarro. Ela tem um negócio com cigarro. E um rapaz passou e jogou uma bituca de cigarro no meio da rua, no meio da avenida aí. Ela saiu correndo do outro lado da rua, saiu correndo para pegar aquela bituca de cigarro. E já colocou na boca. Escrava do cigarro, escrava do vício. Tem muita gente dentro da igreja ainda, escrava do cigarro, escrava dos vícios. Tem muita gente escrava da bebida, das drogas. Sabe, quando nós fazemos trabalho com evangelismo com Marmitex, talvez um dos grupos maiores que nós encontramos são pessoas que eram cristãs. Pessoas que já estiveram assim, que nem vocês estão hoje, que talvez que nem eu já estou hoje, dentro de uma igreja glorificando e exaltando a Deus. Mas começaram a dar ouvidos de novo à serpente. Começaram a olhar para trás novamente. E se submeter novamente ao jugo de escravidão. Quantos diáconos e diaconisas nós não encontramos na rua, drogados, bêbados? Quantos presbíteros nós já encontramos? Quantos pastores, ministros de louvores, pessoas que serviam na casa do Senhor, mas se deixaram corromper novamente pelo pecado? Meu irmão,
o pecado bate à nossa porta. Deus falou para Caim, o pecado bate à sua porta. Basta você saber controlar. Nos dias de hoje, depois de tudo que Cristo passou por mim e por você, nós ainda estamos voltando a viver uma vida de escravidão, nos afastando de Deus e caminhando em passos largos para a morte. Não essa morte física que todos nós iremos passar, mas a morte que nos tira da presença do nosso Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que estão escravizadas pela pornografia. É um mal que assola o século 21. É verdade. Pessoas que, no seu momento sozinho, onde os olhos dos homens não estão vendo, mas os olhos de Deus tudo vê, ela está ali, assistindo o que não devia. Muitas vezes acabando com o seu casamento, acabando com sua vida, se enfraquecendo espiritualmente. Aí você vai perguntar, cadê aquela pessoa? Ela não tem mais prazer de vir à casa de Deus, sabe por quê? Porque onde Deus está é terra santa. E onde Deus está, o pecado não pode estar. Então a pessoa se incomoda de vir para a casa de Deus, porque o pecado está sendo gerado, e está gerando nela morte, e está gerando nela escravidão. Meus irmãos, tem muita gente assim. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tem gente que está escravizada dentro de si próprio. Doença do século 21. Estresse. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão com problemas. Sabe por quê? Porque elas se esqueceram que elas estão livres, que Cristo habita nelas, que ela tem a presença do Espírito Santo todo o tempo dentro dela, mas ela está se escravizando em si mesma. Não tem alegria de sair, não tem prazer. O pastor falou alguns domingos atrás de um rapaz de 21 anos lá onde eu trabalho, tirou a própria vida. Um rapaz de 21 anos. Eu estava de férias, quando eu voltei para o trabalho, era o assunto que todo mundo vinha comentar comigo. Jovens estão tirando suas vidas. Idosos, mulheres, crianças. Sabe por quê? Porque o diabo tem feito isso. Você não vale nada, você não é ninguém, você não presta, você não vai dar certo. Mas você se esquece, meu irmão, que existe uma palavra de bênção sobre a sua vida. O escravo, ele não tem promessas, mas eu e você somos livres e temos promessas de Deus sobre nossas vidas. Mas Marcial, tá difícil porque a minha carne é uma luta constante, uma luta diária. O que eu preciso fazer para poder resistir a isso? O que eu preciso fazer para sair dessa vida de escravidão, sair desse corredor da morte? Acompanhe aqui comigo no telão, por favor. 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, hoje você está aqui, não importa o pecado que você esteja vivendo, não importa o nível de escravidão talvez que você esteja vivendo, se você pedir perdão a Deus, Ele é fiel para te perdoar de todo o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outras versões, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por você. Quando você se coloca na presença dele e fala: Senhor, me perdoa por esses meus pecados, eu não queria, mas eu não conseguia resistir, eu caí de novo. Senhor, eu caí de novo, mas se você se colocar, Ele é fiel e justo para te perdoar, porque o nosso advogado, Ele vai dizer: Pai, eu já morri por ele, eu já paguei por ele, eu já sentei naquela cadeira, ele não está mais condenado, ele é livre. Você, meu irmão, você é livre. Não se permita viver novamente debaixo do jugo de Satanás, debaixo das mãos de Satanás. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Você é filho e filho do Deus Altíssimo. Aleluia.
Oh, aleluia! Mas Marcial, o meu pecado eu não consigo, é algo muito grande, eu tenho pecado muito. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Não importa o seu pecado, Ele é poderoso para te perdoar de todo o pecado, e te santificar, e te tirar das prisões, e te levar lá em passos largos para o seu reino. Não importa o seu pecado, Jesus Cristo é maior do que todo o pecado. Para encerrar, meus irmãos, é como se estivéssemos novamente numa prisão. A diferença é que o preço já foi pago, né? Ali o documento de libertação, o alvará de soltura, está na porta da sua cela. A sua cela está aberta. Basta você sair ou não. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, glória a Deus, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem a chave da sua prisão, e Ele já deixou aquela cela aberta. Sai daí, filho, vem viver o melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz: seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, ainda não chegou no seu coração tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem bênçãos tais, sem medida para a sua vida. Não importa o que você passou até hoje, hoje é um novo tempo, Jesus está aqui. Se você se colocar na presença dEle e pedir perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você, nesse momento, refletisse um pouco. Você tem vivido uma vida de livre ou de escravo? Você anseia pela presença de Deus, como a corça anseia por águas? Ou você perdeu a alegria de estar na presença do Senhor? Você está livre para viver a vontade do Senhor? Ou você está de novo no corredor da morte esperando na sentença? Reflita nesse momento. Reflita. Como está a sua vida? A porta da sua cela está aberta. A porta da sua cela, a porta da minha cela está aberta. Nós podemos sair ou podemos ficar. O problema é se a porta for fechada. E se formos chamados para sentar naquela cadeira elétrica? E se a ira for derramada sobre nossas vidas? Não haverá mais tempo. Aproveite esse momento. Fale com o Senhor. Se você tem pecado, apresente-se na presença de Deus. Fala para Ele: Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho sofrido com tal vício, Pai. Eu tento, mas eu não consigo. Apresente isso na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui para te auxiliar. Senhor, eu tenho assistido o que eu não devo, os meus olhos, Senhor. O Senhor te purificará. Coloque-se na presença do Senhor hoje e reflita. A palavra de Deus diz: eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus ainda dá uma dica: escolham a vida para que vocês vivam. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! 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 Somos livres! Somos livres! Somos livres! Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer um convite aqui nessa manhã. Eu quero fazer um convite para você que tem sido subjugado, para você que tem sido vivendo uma vida de escravidão, para você que tem andado nesse corredor da morte, para você ainda que não conheceu o Senhor de toda a terra, você ainda que não saiu do seu lugar e se colocou diante dele dizendo: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a sair do seu lugar, a sair dessa prisão que tem te aprisionado. Eu quero te convidar a sair do seu lugar para viver uma nova história, bênçãos de Deus sendo derramados sobre a sua vida. Mas eu preciso que você saia dessa prisão que é o pecado,
dessa vida que tem te acorrentado, que tem te jogado para baixo. Esse é o momento de mudar a história da sua vida. Ele já pagou o preço, a cela está aberta, basta você sair. Se você ainda não conheceu Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar, dessa prisão, e vir aqui na frente, porque vamos te apresentar o Deus de toda a terra. Meu irmão, eu sei que nesse momento há uma guerra acontecendo dentro de nós, porque o pecado fala assim: não vai, continua vivendo assim, tá bom, pra que você vai mudar? Mas o Espírito Santo tem falado ao seu coração: eu quero um tempo novo, eu não quero mais estar aqui com você nessa prisão. O Espírito Santo tem te sondado e não é de hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, porque Ele tem novidade de vida para você. Mas Ele precisa que você saia do seu lugar e se coloque diante dEle. A cela está aberta, Jesus está te chamando. Meu irmão, se você quer conhecer esse Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero fazer esse convite. Sei, meu irmão, tenho no meu coração, desde quando eu comecei a preparar essa mensagem, que Deus tocaria no coração. Mas é você e Deus. A cela está aberta. É você e Deus. O sair é seu, mas o te fortalecer é de Deus. Se você quer conhecer esse Jesus, sai do seu lugar. Vem conhecer esse Jesus. Vem conhecer esse Jesus. Tem um outro convite que eu quero fazer também, meus irmãos. Eu não sei como está a sua vida e nem quero saber, e ninguém aqui precisa saber. Mas Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Tem pessoas aqui que Deus está chamando para restauração nessa manhã. Ele está falando assim: olha, eu quero viver de novo com você. Eu quero viver de novo intimidade com você. Eu quero que você lembre daquele tempo onde nós tínhamos intimidade, filha. Eu quero que você lembre de novo daquele tempo que eu tinha intimidade com você, meu filho. Você não é escravo, você é filho. Eu tenho promessas para a sua vida. Se você por algum motivo está passando por algum momento de dificuldade, eu gostaria que você saísse também do seu lugar e viesse aqui na frente. Vamos orar por você. Só se você quiser, meus irmãos. Como eu disse, a cela está aberta. O alvará de soltura já está pregado. A atitude é sua. Se tiver alguém, venha, porque já vamos encerrar, já está passando do momento. Tem alguém, meus irmãos? Saia do seu lugar, não permita que o diabo te prenda, que o diabo roube a sua bênção nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra foi ministrada neste lugar, Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor nos libertou, Pai. Sabemos, ó Deus, que a Tua graça nos alcançou, ó Deus. E somos livres, livres, livres. Pai, em nome de Jesus, olho por cada um desses meus irmãos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, envia o Teu Espírito sobre a vida de cada um deles, para fortalecê-los nas suas batalhas e nas suas lutas. Pai, em nome de Jesus, sonda o coração, trata, cura, liberta, para que eles possam viver, papai, cada uma das tuas promessas. Deus, que eles possam se lembrar que eles foram criados para ser livres, como filhos, tendo intimidade, vivendo experiência diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala ao coração da tua igreja aquilo que eu não consegui falar. Revela a eles, Espírito Santo, a tua palavra. Que ela venha, Senhor, durante toda essa semana, mexer no coração deles. E que se assim o Senhor der mais uma oportunidade, ó Deus, eles possam sair do seu lugar e viver as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tem alguém livre aqui? Há um povo livre aqui? Há um povo livre aqui?